Oi, pessoal. Sou Diogo Barros, criador aqui do Manual do Corpo Humano, professor de Anatomia e Fisiologia, e venho aqui conversar com vocês, seguindo uma série de vídeos produzidos aqui no canal, a respeito desse sistema nervoso. Dessa vez, nós vamos falar de um processo, de uma área extremamente importante, chamado sinapse. Então me acompanhe aqui em mais um vídeo no canal Manual do Corpo Humano. Pessoal, sempre que a gente estuda neuroanatomia, neurofisiologia, nos deparamos com o nome sinapse. Né? Sinapse como sendo uma ponta muito funcional de um sistema muito complexo que é o sistema nervoso. Então, sinapse nada mais é do que uma área onde acontece uma comunicação entre duas células. Nesse caso aqui, como nós vamos estar falando especificamente sobre o sistema nervoso, entre duas células neurais. Mas a sinapse ela pode acontecer também entre um neurônio e uma célula muscular, por exemplo. Como nós temos aqui um vídeo também no canal mostrando transmissão neuromuscular, essa comunicação, essa sinapse que acontece entre sistema nervoso e tecido muscular, mais especificamente músculo estriado esquelético. Aqui nós vamos estudar como as sinapses acontecem entre dois neurônios. Então, uma coisa muito importante que você compreenda é que sinapse nada mais é do que essa área de comunicação. É essa área de contato indireto ou direto que existe entre dois neurônios. Essa sinapse ela pode acontecer de duas maneiras. Ela pode acontecer quimicamente falando ou ela pode acontecer eletricamente falando. Como assim? Vamos lá. Para que a sinapse aconteça, nós temos que ter uma célula pré-sináptica, que fica antes, e uma célula pós-sináptica, que fica, como o nome diz, após. Entre essas duas células existe um espaço chamado fenda sináptica. Então, quando uma sinapse acontece, ou seja, quando há a liberação de uma substância química de uma célula pré-sináptica em direção a uma célula pós-sináptica, nós dizemos que ali eu tenho uma sinapse química acontecendo. Então, as sinapses químicas, nós temos elementos pré-sinápticos, nós temos uma fenda separando os dois neurônios e nós temos elementos pós-sinápticos. Na sinapse elétrica, diferentemente dessa estrutura química que eu acabei de apresentar a vocês, mesmo que de forma sucinta, nós temos entre as duas células uma ligação direta entre elas. Então, nós temos um canal, uma junção comunicante que liga o neurônio pré e o pós-sináptico. Dessa forma, não sendo necessária a liberação de substâncias químicas e neurotransmissores para que essa comunicação aconteça. O sinal elétrico ele é passado direto de uma célula pré-sináptica para a célula pós-sináptica. Por isso, seu nome, sinapse elétrica. A sinapse elétrica, a condução do estímulo, ela pode ser bidirecional, ou seja, sai do pré-sináptico para o pós-sináptico e pode também retornar. Já na sinapse química, a condução dos estímulos ela é unidirecional. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o sinal ele sempre vai do pré-sináptico em direção ao pós-sináptico. Ficou claro isso? Então vamos aqui compreender um pouco mais sobre a sinapse química. Na sinapse química, nós temos dentro do neurônio pré-sináptico algumas estruturas importantes. E aí é muito importante que você, que ainda não assistiu às primeiras aulas onde eu falo da estrutura do neurônio, retorne um pouco. Pois a parte final de um neurônio que vai fazer sinapse com outro é chamado terminal sináptico, terminal axônico. E aí, nesse terminal sináptico, terminal axônico ou goteira sináptica, existem alguns elementos importantes. Dentro dele, nós temos vesículas, onde vão conter neurotransmissores no seu interior. Então, dentro do terminal axonal, eu tenho vesículas sinápticas que vão conter neurotransmissores. A depender do tipo de neurônio, nós temos tipos diferentes de neurotransmissores com funções diferentes sobre o neurônio pós-sináptico também.
Esses neurotransmissores são as substâncias químicas que vão ser liberadas na fenda sináptica para que a sinalização aconteça no neurônio pós-sináptico. Para a liberação desses neurotransmissores, é necessário que uma cascata de eventos aconteça no neurônio pré-sináptico. Dentre essas cascatas de eventos, nós temos a chegada do potencial de ação no terminal axonal, a abertura de uns canais que ficam na membrana desse terminal axonal, chamado canal de cálcio voltagem dependente. Esses canais de cálcio, como o próprio nome já dizem, é um canal que permite a entrada do cálcio e ele é dependente da mudança do potencial elétrico do botão sináptico. Ou seja, quando o impulso nervoso chega, que acontece uma despolarização da área, a voltagem do botão sináptico ela é alterada, o canal de cálcio vai abrir, fazendo com que o cálcio entre do meio extracelular para o meio intracelular, ou seja, para dentro do botão terminal. A entrada do cálcio vai ativar um mecanismo chamado exocitose, que nada mais é do que essas vesículas sinápticas vão receber o cálcio, esse cálcio vai ativar uma série de proteínas carregadoras que vão ativar o processo do transporte, da movimentação dessa vesícula sináptica em direção à membrana do terminal axonal. Essas vesículas elas se aproximam tanto da membrana que ela se funde, ou seja, a membrana da vesícula se une com a membrana do botão sináptico para permitir a abertura e a exteriorização do neurotransmissor que está no seu interior. Ou seja, nós vamos conseguir liberar o neurotransmissor na fenda sináptica através desse mecanismo. Então, é necessário que o potencial de ação chegue, que o canal de cálcio abra, que o cálcio entre, que a vesícula vá em direção à goteira, que ela se funda com a membrana da goteira e que ela libere o seu neurotransmissor na fenda sináptica, para que a sinapse química aconteça. Não é só isso, o processo não finalizou ainda, porque essa substância química, esse neurotransmissor, ainda precisa ligar-se ao seu receptor que está na membrana pós-sináptica. Ou seja, esse neurotransmissor ainda precisa ativar uma cascata de eventos pós-sinápticos. Esses eventos eles podem ser excitatórios ou eles podem ser inibitórios. Vai depender muito do tipo de neurotransmissor ou do tipo do canal. Por que é que depende muito? Porque eu não posso dizer que o mesmo neurotransmissor, eu vou dar um exemplo aqui, dopamina, que é um neurotransmissor muito famoso, ele é excitatório ou que ele é inibitório. Depende. Esse mesmo neurotransmissor, ele pode ter uma ação final diferente, ou excitatória ou inibitória, a depender da característica do receptor dele, a depender do local do nosso sistema nervoso. Isso quer dizer que a dopamina ela pode ter característica excitatória ou ela pode ter uma característica inibitória também. Vai depender muito do pós-sináptico. E aí cada área do nosso sistema nervoso é bem organizada com neurônios com características de ter receptores excitatórios ou inibitórios, a depender da característica funcional da área. Por exemplo, em uma área mesolímbica, nós temos receptores do grupo D2 de dopamina que são inibitórios. E na área mesocortical, ou seja, ligando ali a área do mesencéfalo até o córtex, tá? Por isso mesocortical, nós temos ali uma série de receptores do grupo D1 que são receptores de dopamina excitatórios. Então não é desorganizado, não é uma bagunça. O neurotransmissor ele vai se ligar à sua molécula receptora pós-sináptica, e esta vai ativar ou um mecanismo de despolarização da membrana pós-sináptica ou um mecanismo de hiperpolarização dessa membrana pós-sináptica, que eu vou detalhar aqui em um vídeo a seguir. A sinapse química, então, ela é feita dessa maneira. A sinapse elétrica ela acaba sendo mais simples, mais restrita a algumas áreas do sistema nervoso. A sinapse elétrica, como eu falei para vocês, entre os dois neurônios nós temos uma junção comunicante, que seria uma proteína que fica entre os dois neurônios pré e pós-sináptico, onde vai transmitir diretamente
o potencial elétrico que está passando por eles, seja positivo ou seja negativo. Ou seja, eu vou transmitir uma excitação ou eu vou transmitir uma inibição para a célula pós-sináptica, para que dessa forma o sinal ele passe para frente e eu consiga transmitir a informação. Entenda, nosso sistema nervoso se comunica assim, excitando ou inibindo, excitando ou inibindo. Um dos exemplos de excitação e de inibição que eu tenho para dar a vocês é, por exemplo, a vigília, estar acordado, memorização, é um processo bastante excitatório, não somente, mas bastante excitatório. E o sono é um processo bastante inibitório. Para a gente dormir bem, para a gente entrar em algumas fases do sono, é necessário que muitas áreas estejam sendo inibidas no nosso sistema nervoso. Então, a todo momento está acontecendo inibição e excitação, só que em áreas diferentes do nosso tecido neural. Então, esse aqui foi mais um vídeo da série aqui de Neuro. Eu espero encontrar vocês no próximo. Quem tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, que isso ajuda e me motiva a trazer mais vídeos aqui para vocês.